Sejam bem-vindos a mais esta aula do seminário, onde abordaremos a passagem de domínio doutrinário de Alma 7, de 11 a 13. Vamos lá? A frase-chave dessa passagem é: e ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. Sugiro que você possa grifar essa frase nas suas escrituras. Vamos ler a passagem completa. E ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie, e isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo, e tomará sobre si a morte para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo, e tomará sobre si as suas enfermidades para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Ora, o Espírito sabe todas as coisas. Não obstante, o Filho de Deus padece, segundo a carne, para tomar sobre si os pecados de seu povo, para apagar-lhes as transgressões, de acordo com seu poder de libertação. E eis que agora esse é o testemunho que está em mim. Imagine se você tivesse um amigo que estivesse passando por uma dificuldade. Como essa escritura poderia ajudá-lo? Como você resumiria essa escritura a fim de ajudar o seu amigo? Vamos pensar na seguinte situação hipotética. Desde que os pais de Pedro se divorciaram, ele sentiu que sua vida ficou muito mais difícil. Ele está tendo dificuldades na escola e sente que alguns amigos passaram a excluí-lo. Pedro parou de frequentar a igreja, de ler as escrituras e de orar. Certo dia, Pedro se abriu com você. Ele disse que ele estava se sentindo muito sozinho e que ele não sabia o que fazer. Ele disse que queria que as coisas melhorassem, mas sentia que não estava conseguindo fazer isso. Então Pedro pediu conselhos para você de como ele poderia superar essa situação tão difícil. E vamos à nossa primeira pergunta. O que Pedro precisa fazer para receber a ajuda que Jesus Cristo pode dar a ele? Sobre esse assunto, vamos assistir o vídeo a seguir, chamado Expiação, Aplicação Contínua. The atonement was definitely not a one-time thing. It's something that you have to work at continually because no one has a perfect day. Every day you make mistakes and you constantly need to rely on Jesus Christ's atonement and be able to ask for forgiveness for those things that you slip up on. You don't want to admit to someone that you have a problem that needs to be taken care of. You want to keep it to yourself and say, okay, I made this mistake. I'll just never do it again. And if I don't ever do it again, it won't be a problem. But then when you don't take care of it, then it ends up, you think to yourself, well, it's not even worth it. I messed up and I didn't confess to it, and so you don't feel obligated to fix anything. One night he just gave me a phone call and he said he needed to talk to me. And I said, well, okay, let's meet at a certain time. And he came in and we talked about some issues that he was dealing with. And it takes a lot of courage to call your bishop when you know that he thinks you're perfect. All bishops know that no youth are perfect, that they're involved in different things, and the temptation that are around our youth today is very strong. For a long time, I just felt like, okay, I'm accountable to the bishop. I need to make sure that's taken care of. Then you have to really think Jesus Christ literally died for us, and so we're accountable to him even more than the bishop. Around that time, they called me as a ward missionary. I went out with the missionaries a lot. I realized it was just really awesome to be out with the missionaries because they have that spirit with them all the time. They live a lifestyle that allows them to have the spirit with them always, and I realized that's something that I wanted. And now, my son Helaman, behold, thou art in thy youth, and therefore Alma's telling Helaman about recounting his story when he was racked with his sins. He felt better and he was relieved from that the second he caught hold of that thought about Jesus Christ being able to take over and take care of our sins. And that's definitely the feeling you get when you take that first step. A cada dia, temos o desafio de recorrer ao poder da expiação,
para que possamos realmente mudar, tornando-nos mais semelhantes a Cristo e qualificar-nos para a dádiva da exaltação e para viver eternamente com Deus, Jesus Cristo e nossa família. Ao pensar em como você pode aconselhar e orientar o seu amigo Pedro, vamos lembrar de alguns conceitos importantes de como adquirir conhecimento espiritual. Agimos com fé quando escolhemos confiar em Deus e o buscamos em primeiro lugar, por meio de oração sincera, estudo de seus ensinamentos e obediência a seus mandamentos. Ao buscarmos aumentar nosso entendimento e tirar dúvidas, é importante confiarmos no testemunho que já temos de Jesus Cristo, da restauração de seu Evangelho e dos ensinamentos de seus profetas ordenados. O elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos, ensinou: quando chegarem esses momentos e surgirem esses problemas, cuja resolução não seja iminente, preservem o que já conquistaram e permaneçam firmes até adquirirem conhecimento adicional. O próprio Senhor nos convidou a buscá-lo em cada pensamento, não duvidar, não temer. Nos momentos em que talvez não encontremos respostas às nossas perguntas imediatamente, é bom lembrar que, embora o Pai Celestial tenha revelado tudo o que é necessário para a nossa salvação, Ele ainda não revelou toda a verdade. À medida que procuramos respostas, devemos viver pela fé, confiando que, por fim, receberemos as respostas que buscamos. Se formos fiéis à verdade e à luz que já recebemos, receberemos mais. As respostas às nossas perguntas e orações, muitas vezes, vêm linha sobre linha, preceito sobre preceito. Para examinar conceitos doutrinários, perguntas e problemas sociais com uma perspectiva eterna, devemos considerá-los no contexto do plano de salvação e dos ensinamentos do Salvador. Devemos buscar a ajuda do Espírito Santo a fim de ver as coisas como o Senhor as vê. Isso nos permite reformular a pergunta, ver a pergunta de modo diferente e encarar ideias com base no padrão de verdade estabelecido pelo Senhor, em vez de aceitar as premissas ou suposições do mundo. Podemos fazer isso com perguntas como: o que já sei sobre o Pai Celestial, seu plano e como ele lida com seus filhos? E quais ensinamentos do Evangelho se relacionam com esse conceito ou problema ou o esclarecem? Vamos então à nossa segunda pergunta. Diante dos conceitos estudados, quais são as doutrinas e ensinamentos de Alma 7, 11 a 13 que podem ser aplicados ao problema do seu amigo Pedro? Pensar em como o Pai Celestial gostaria que víssemos um problema nos ajuda a ter uma perspectiva eterna das coisas que passamos nesta terra. Com uma perspectiva eterna, damos valor somente àquilo que tem valor eterno. A primeira coisa que precisamos fortalecer quando passamos por momentos difíceis é o nosso relacionamento com Deus. Devemos avaliar de tempos em tempos como está o nosso estudo das Escrituras, como está a qualidade das nossas orações, se estamos tomando o sacramento aos domingos e como estamos nos preparando para as tormentas da vida, porque elas virão. Nos momentos de dificuldade, precisamos da força que vem do alto. E essa força virá com mais facilidade quando temos um relacionamento próximo com nosso Pai Celestial e Jesus Cristo. Você consegue se lembrar de outras passagens de Escrituras que nos ajudam a passar por momentos difíceis? Vamos analisar alguma delas. Elamã 5:12. E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro, e se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão.
Então, aqui nessa escritura, nós temos a certeza de que se estivermos construído nossos alicerces na rocha do nosso Redentor, que é Jesus Cristo, as violentas tempestades, que são as dificuldades da vida, virão, mas nós não cairemos, porque estaremos num alicerce seguro. Éter 12:27. E se os homens vierem a mim, mostrar-lhes-ei sua fraqueza. E dou a fraqueza aos homens a fim de que sejam humildes, e minha graça basta a todos os que se humilham perante mim. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes para eles. Então aqui o Senhor, Ele nos pede que sejamos humildes nas nossas dificuldades, que mostremos a Ele as nossas fraquezas e nos humilhemos perante Ele, e Ele tornará as coisas fracas em coisas fortes para nós. Então é uma promessa muito importante que Ele nos faz quando temos dificuldades e nos achegamos a Ele. Finalmente, Mateus 11, 28-29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então aqui o Senhor, Ele nos chama, nos convida a vir a Ele, mesmo que estejamos cansados e oprimidos. E Ele aliviará o nosso cargo, Ele levará conosco o nosso jugo. E quando aprendemos dEle, somos mansos e humildes em nossas dificuldades, e encontraremos descanso para a nossa alma quando estamos ao lado do nosso Salvador. O elder Henry B. Eyring disse o seguinte: quando se perguntarem quanta dor vocês são capazes de suportar bem, lembrem-se dele. Ele sofreu as mesmas coisas que vocês sofrem para que soubesse como socorrê-los. Ele talvez não retire seu fardo, mas lhe dará força, consolo e esperança. Ele conhece o caminho, ele bebeu a amarga taça, ele suportou o sofrimento de todas as pessoas. Vocês estão sendo nutridos e consolados por um amoroso Salvador, que sabe como lhes socorrer a despeito dos testes que enfrentarem. Nós nos achegamos ao Salvador quando nos banqueteamos com as suas palavras, quando nos arrependemos, quando escolhemos fazer e guardar convênios, e também quando ouvimos os sussurros do Espírito Santo. Em Doutrina e Convênios 58, do 3 ao 4, lemos: Por agora não podeis com vossos olhos naturais ver o desígnio de vosso Deus com respeito às coisas que virão mais tarde, nem a glória que se seguirá depois de muitas tribulações. Pois após muitas tribulações vêm as bênçãos. Portanto, vem o dia em que sereis coroados de muita glória. Ainda não é chegada a hora, mas está próxima. Ao escolher seguir o Salvador e cumprir seus convênios, vamos sentir os efeitos da expiação surtir em nossa vida, e assim seremos socorridos, consolados e fortalecidos. Vamos assistir um vídeo poderoso chamado Confiar na Expiação de Cristo, que é narrado pelo nosso querido Elder Uchtdorf. There are many in the world today who are either not aware of or do not believe in the precious gift Jesus Christ has given us. I'm reminded of the Savior standing before Pontius Pilate. The tumultuous mob demanded that Pilate release Barabbas and crucify Jesus. To satisfy the mob, Pilate ordered his men to scourge Jesus. This they did. Pilate said, that ye may know that I find no fault in him. Behold the man. They could see Jesus, but they did not truly behold him. We too are invited to behold the man. Those who find a way to truly behold the man find the doorway to life's greatest joys and the balm to life's most demanding despairs. When you are deserted, doubting, damaged, behold the man.
He will comfort you. When we truly behold the man, we learn of him and seek to align our lives with him. In other words, we become his disciples. His grace uplifts us. Our burdens are lightened. Our peace deepened. Is it any wonder that we strive with all our hearts to truly behold the man? Que possamos ver a Jesus Cristo como nosso Salvador, como aquele que seguiu sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie para nos resgatar e nos salvar. Querido jovem, ele já pagou o preço por você. Vamos à nossa terceira pergunta. Leia novamente Alma 7, de 11 a 13, e expresse o que você sente pelo Salvador após ler esses versículos. E ele seguirá sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. E isso para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo, e tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo, e tomará sobre si as suas enfermidades, para que lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com suas enfermidades. Ora, o Espírito sabe todas as coisas, não obstante, o Filho de Deus padece segundo a carne, para tomar sobre si os pecados de seu povo, para apagar-lhes as transgressões, de acordo com o seu poder de libertação. E eis que agora esse é o testemunho que está em mim. Querido jovem, te convido a ouvir a música a seguir e a lembrar do amor que o Salvador tem por você. Lembrar que ele está de braços abertos te esperando. Disto eu testifico e deixo essa aula com todo o meu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não compreendo e nem posso explicar. É um laço, um elo que força me dá. Eu estou tranquilo, pois meus erros eu deixei, porque nele confiei. Como explicar que alguém como eu possa enxergar e seguir os passos do Filho de Deus? Como explicar seu grande amor? Tudo que ele fez por mim, eu sei, não sou merecedor. Como explicar? Como explicar? Eu posso alcançar tudo que ele quer pra mim. Contra ventos, tempestades, sei que posso seguir. É uma promessa, eu sei que posso confiar, pois seu amor vai me guiar. Como explicar que alguém como eu possa enxergar e seguir os passos do Filho de Deus? Como explicar seu grande amor? Tudo que ele fez por mim, eu sei, não sou merecedor. Como explicar? Como explicar? Como explicar que alguém como eu possa enxergar e seguir os passos do Filho de Deus?
como explicar